Olá, meus amados. Eita glória, aleluia, aleluia, né? Glória a Deus, meus irmãos, amados, preciosos, joias preciosas de Jesus, aleluia. Como vocês estão, meus lindos? Eita glória, vocês estão bem? Aleluia. Vocês dormiram bem? Tiveram uma noite de sono abençoada, uma noite de sono guardada pelo nosso Deus, esse Deus que não dormita, aleluia, esse Deus que durante as 24 horas do dia está com os seus olhos sobre toda a terra, aleluia, contemplando os bons e os maus, o autor da vida que nos deu esse dom maravilhoso, meu irmão, que é o dom da vida. Eita glória, a palavra de Deus diz que os mortos não louvam ao Senhor, mas nós, meu irmão, nós estamos vivos, fomos vivificados pelo Espírito Santo. Nós temos esse privilégio, meu irmão, de louvar a Deus com os nossos dons, talentos, com o nosso dinheiro, né? Com a nossa casa, com a nossa profissão, com tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Tudo vem dele. Até o querer, meu irmão, de adorá-lo, vem dele. Aleluia. A origem de todas as coisas está em Deus. Tudo começou a partir da sua palavra. Todas as coisas foram criadas a partir da sua palavra. Aleluia. E como todos os dias de costume, nós estamos por aqui nessa plataforma, o Instituto EduSérie. Aleluia. Glória a Deus, que dentre tantos canais é mais um que o Senhor rasgou aqui na terra, né, para que o rio dele pudesse fluir, levando a vida abundante, né, que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz para nós. Aleluia. Eita glória, né? E todos os dias nós estamos por aqui com um café, com pão, aleluia, né, para desfrutarmos desse pão maravilhoso e distribuirmos, né, repartirmos com os irmãos. Aleluia. E o pão que o Senhor colocou, né, em meu coração está lá em Neemias, né, 6:15, né, que fala assim pra gente, né? Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu foi o mês, né? Em 52 dias, aleluia. Os muros, meus irmãos, a reconstrução dos muros, né, foi concluída, né? Os portões ainda não tinham sido colocados, mas o muro já estava concluído, apesar de toda a resistência, de toda a força contrária. Neemias, né, com a força do Senhor, ele conseguiu concluir o propósito de Deus para a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, meu irmão, para concluir toda a boa obra que ele começou na minha e na sua vida. Não pare, não desiste por conta de resistências. Aleluia, meus amados. Que capítulo revelador. Meu Deus, eu louvo ao Senhor porque Deus fez questão de deixar registrado as armadilhas, né, as artimanhas, né, e os encalços, né, dos nossos inimigos, não dos inimigos de Deus, porque Deus não tem inimigos, meu irmão. Aleluia. Eita glória, né? Para ser inimigo precisa ter know-how. Quem é maior que o Senhor, meu irmão? Para ser inimigo, né, tem que ser páreo. Quem é páreo para o Senhor, né? A palavra de Deus fala que coisa horrenda é para nós recalcitrarmos contra os aguilhões do Senhor. Foi essa palavra que ele deu ao apóstolo Paulo, né? A palavra de Deus diz que agindo o Senhor, quem poderá impedir? Aleluia. Deus não tem inimigos, meu irmão, mas nós temos. Aleluia. Glória a Deus. Neemias teve. Neemias e toda a sua galera, né, teve inimigos. Sambalate, Tobias,
e mais uma comissão aí, né? Alguns povos, né, que eram inimigos entre si, mas para que lutar contra Neemias se juntaram. Eita glória! De repente, pessoas que não gostam de você, meu irmão, eles vão se aliar contra você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O capítulo 6 de Neemias, exatamente no verso 15, fala assim para a gente: acabou-se, concluiu, pois o muro aos 25 de Elu, no mês de Elu, em 52 dias. Milagre. Isso foi um milagre. Dentre tantos milagres da palavra de Deus que a gente pode, né, contemplar, né, essa reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias foi um deles. Porém, até chegarem aqui, não foi tão fácil assim, né? Muita água passou debaixo dessa ponte. Nem todos, meu irmão, ficaram alegres, satisfeitos, felizes, plenos, concordaram, eita glória, né, com o ministério de Deus para Neemias, para a vida de Neemias. Muita gente se levantou contra, muita resistência, meu irmão. Teve muita resistência. Quem acompanhou, né, a leitura do capítulo 1 até aqui, viu que se levantaram, muita resistência se levantou com muitas estratégias, né, com muitas armadilhas, com muitos encalços. Aleluia! Glória a Deus! E não ficaram apenas na discordância teórica, no bate-boca, no disse-me-disse dos bastidores. Eles partiram para a prática, né? E isso é só para nos consolar. Essa palavra, meu amado, é para nos consolar. Não vai ser diferente. Quando o Senhor te levantar, me levantar em uma casa. Aleluia. Eita, glória a Deus, que essa palavra sirva de consolo para nós, meu irmão. Nós não somos, né, a última bolacha do pacote de Deus, né? Tiveram muitos antes, né, que Deus levantou e que sofreram muita resistência, né? Mas a gente vai ver aqui como que Neemias se comportou. Aleluia! Essa palavra, meu irmão, é para nos alertar, para nos encorajar a seguirmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, porque Deus é antes, Ele se adianta, Ele já nos avisa na palavra dEle. Meu irmão, Ele é antes, por isso Ele governa. Quem se adianta, governa. Aleluia! Glória a Deus, né? Tudo que está escrito, que Ele deixou registrado para o nosso ensino, né, foi escrito. Enquanto eu e você estivermos sentadinhos em uma dessas cadeiras, né, da congregação, da igreja, do templo, e nós seremos lindos, nós seremos maravilhosos, né, seremos amados, eita glória, né? Espera até o dia que o Senhor nos confiar um ministério da parte dele, para a gente poder ver, né? É aqui, aí sim a gente vai saber quem são os nossos inimigos. Foi aqui que Neemias conheceu quem eram os inimigos dele, quando ele foi levantado pelo Senhor para reconstruir os muros da cidade. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que estavam disfarçados, mascarados de amigos, né? Aqueles que vão para os cultos fantasiados de crentes, aqueles que sempre precisam ter alguma coisa na igreja para eles não ir. Ai, pastor, tem que ter escola bíblica para ele não ir. Ai, pastor, tem que ter célula para ele não ir. Ai, pastor, tem que ter culto de oração. Mais uma coisa para ele não ir. Tem que ter para ele não ir. Aleluia. Não tem esses? Então, são esses. Os performáticos, né? Os Sanbalates e os Tobias da nossa geração. Eles estão por aí montados em seus cavalos. Aleluia. Glória a Deus. Sanbalate governava, era governador da região de Samaria. Meu irmão, patente alta, peixe grande, influente, líder político. Né? Tobias
E esse líder político não ficou nada satisfeito com o ministério que Deus tinha para Neemias. Ele não se agradou. Eita glória, aleluia. Tobias, um dos marias, vai com as outras. Coitado, mais perdido que cego em tiroteio, para lá de Bagdá, 800 palmeiras. Não sabia nem para onde estava indo. Porém, independente de toda essa banda de fanfarra, Neemias prosseguiu com a obra, meu irmão, porque quem chamou Neemias foi Deus. Ele não tinha que dar conta de nada para essa gente. Aleluia. Quem nos chama é o Senhor. A palavra de Deus fala, meu irmão, convertei-vos a mim. Deus nos chama para Ele. Aleluia. Nossos pastores, nossos líderes são bênção demais na nossa vida, mas muito mais precioso, né? É a gente ter comunhão com o Senhor, porque quando a gente tem comunhão com o Senhor e sabe aquilo que o Senhor tem para nós vamos nos submeter a toda a liderança. Eita glória, aleluia, né? Aleluia. Porém, independente de toda essa banda de fanfarra, Neemias prosseguiu com a obra, fazendo aquilo que Deus o direcionou a fazer. E não perdeu tempo com resistências, com Sambalate e com Tobias. Até porque Sambalate era governador maior que ele. Aleluia! Glória a Deus! Liderança. Sambalate era liderança. Quem lida com liderança é Deus que chamou liderança, meu irmão. Deixa Sambalate com Deus. Deus vai cuidar dele. Deus é que vai dar conta dele, de Sambalate. Permanece fazendo aquilo que o Senhor te direcionou a fazer. Que nós venhamos permanecer, seguindo e prosseguindo em conhecer o Senhor, né, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, né, e deixa, meu irmão, o pau comer na casa de Noca. Aleluia! Fazendo assim, Neemias concluiu, né, a reconstrução dos muros em 50 dias. 52 dias, um milagre. Aleluia, nós também vamos, a partir do momento que nós não removermos os nossos olhos de quem nos chamou, aleluia, que é do Senhor, eita glória, e não perdermos tempo, e não nos distrairmos com Sambalates e Tobias, né, e toda a sua comitiva desse tempo, aleluia. Um beijo, fique na paz, que nós venhamos ficar com essa reflexão. Um abraço, meu amado.